Olá! Hoje a live é além do sintoma. E o sintoma que vamos falar hoje é sobre medo. E o medo também é uma emoção. Se você está vendo essa live gravada, aproveita e deixa nos comentários o que você aprendeu. Eu sou Emanuele e eu ajudo terapeutas a identificarem a causa raiz emocional do problema, da queixa ou do sintoma do seu paciente. Em todas as quintas-feiras eu tô aqui com uma live chamada Além do Sintoma, trazendo um tema, trazendo conteúdos que ajudem, né, a olhar para além daquilo que está aparente, olhar além do sintoma. Esse tema, ele foi definido há 2 semanas atrás em uma enquetezinha que a gente fez no Instagram. Então foram colocadas alguns temas, ou seja, alguns sintomas, e aí o mais votado foi a insegurança, que a gente falou aqui na live de quinta-feira passada. Hoje falaremos sobre medo e a próxima quinta-feira falaremos sobre ansiedade, que foi o terceiro tema mais votado. E o quarto é rejeição. Então, se você se identifica com esses sintomas, ou se você tem pacientes, né, que chegam muitos pacientes que chegam com essas queixas ou com esses sintomas, te convido aí nas quintas-feiras estar aqui comigo, que a gente vai estar falando hoje sobre medo, na próxima sobre ansiedade e ainda, então, na terceira semana falaremos sobre a rejeição. Então, para começar, né, o tema medo, o sintoma medo, a emoção medo, né, porque aí, dependendo de como cada um olha, e ele é uma emoção muitíssimo primitiva. A gente considera que é uma emoção base, né? Dentro das emoções aí humanas, ela é uma emoção base e ela se deu origem lá atrás, né? Nos homens das cavernas, desde as antigas civilizações, e teve sempre o objetivo do quê? De sobrevivência humana, né? O medo, ele tem principalmente esse objetivo. Então, ele tem uma função de proteger. Medo é desejo? Não é um desejo. Ele é uma emoção instintiva, né? Ela é instintivamente uma emoção que já está registrada, né, em todo o nosso sistema racional e também no nosso sistema, no cérebro reptiliano, né, que é o nosso sistema, nosso modus operandi de sobrevivência, digamos assim, e ele tem uma função principal de nos proteger. Então o medo, ele nos alerta dos perigos, ele nos alerta das ameaças, né? Então esse sistema reptiliano, que é o nosso sistema de sobrevivência, que é o primeiro cérebro, que é realmente o cérebro instintivo, que é o cérebro animal, né? Então é aquela presença do inimigo e é aquela presença de ameaça que pode gerar algum dano, alguma dor, algum desconforto. E claro, o medo maior é sempre da vida, né? De perder a vida. Então, por isso que o medo, ele tem essa função de sobrevivência. Porém, o que acontece? No nosso dia a dia, principalmente na nossa educação, né? Quando crianças, adolescentes, nos nossos dias atuais, existem muitos riscos, né? Entre aspas, aí, muitas ameaças, muitos medos que foram sendo criados e que foram sendo alimentados pelos nossos bisavós, avós, pelos nossos pais e que vão sendo, de certa forma, repassados para nós. Então, o que acontece? O medo, ao invés de ser só aquela emoção primitiva e instintiva de proteção, ele acaba sendo como se ele passasse, né,
de um processo de proteção para um processo de paralisia, porque aí tudo vira medo, tudo vira ameaça, tudo vira risco. Então, a função de proteger do medo acaba tomando uma proporção de uma função de paralisar. Então, eu sinto tanto medo que eu não consigo me movimentar, porque é como se a pessoa ela acreditasse tanto naquela verdade que está sendo trazida pela mente dela ou até pela sociedade, que ela não consegue racionalizar e sair dessa sensação de medo, né? A pandemia, por exemplo, né? A pandemia, muitas pessoas lidaram de maneira tranquila com o medo do Covid, com o medo do vírus, né? Então, se cuidavam, se protegiam, né? Usavam máscaras, usavam, né, álcool gel e tal, mas lidavam com esse medo real. Ok, existe um vírus do qual eu preciso me proteger. Ponto. Agora, muitas e muitas pessoas, além desse medo de proteção, elas ficaram retroalimentando muitos e muitos outros medos, que são os chamados medos irracionais. Então, existe o medo real e o medo irracional. E esse medo irracional, ele é criado pela mente e reforçado pela mente. Então, existiram pessoas, né, que de tanto medo foram intensificando tanto. Exatamente, né? Aí uma colega está comentando que ela adoeceu. Justamente porque pelo medo irreal, né? Aquele medo que vai sendo retroalimentado. Então vem as fobias, que são os medos exagerados, vem os pânicos, né? Que é quando a pessoa realmente, o sistema ele entra como se fosse num colapso. O racional não consegue trazer, né, para o consciente, para o real, aquilo que está acontecendo, e o medo vira algo gigante. E esse algo gigante, a pessoa mesmo tem dificuldade de se aterrar, né? De colocar o pé no chão e conseguir entender, não, é um vírus, eu estou usando o exemplo aqui da pandemia, né? Eu estou usando álcool gel, eu estou usando máscara, eu estou fazendo o meu cuidado quando eu estou chegando em casa, então está tudo bem. O medo irreal, ele vai gerando o quê? Não, mas eu respirei o ar em tal lugar e acho que eu estou trazendo para cá e eu vou passar para não sei quem. Enfim, eu não quero aqui ficar retroalimentando medos em ninguém, mas eu só quero trazer essa consciência de que existem sim os medos reais, que são então o que é concreto e que é possível evitar para proteção, mas existem também esses medos irreais que aí sim, eles paralisam e eles inclusive aprisionam as pessoas, né? As pessoas acabam se colocando numa prisão. E é uma prisão muitas vezes apenas mental, muitas vezes emocional, por verdades, por crenças que a pessoa vai acreditando no decorrer do tempo. Eu tava, quando veio esse tema, né, para live, eu tava pensando que na minha infância, não sei se vocês aí tiveram essa sensação, quando eu li a historinha do Pinóquio, que falava, né? Não sei se vocês já leram a história do Pinóquio, mas a história do Pinóquio fala que quando a gente mente, cresce o nariz. E aí eu lembro de ver no livrinho, né, aquele nariz gigantão do Pinóquio. E eu pensava, nossa, eu não posso mentir, nunca posso mentir, porque senão meu nariz vai ficar horroroso. Então, na minha memória de criança, né, na minha mente infantil, era real. Se eu mentisse, o nariz ia crescer. Então, o meu medo era de que se eu mentisse, o nariz cresceria. Mas isso é o quê?
isso é uma ilusão de criança, que no decorrer do tempo eu fui entendendo que não, que isso era só uma historinha, que não tinha fundamento, que não tinha realidade nenhuma naquilo. Mas eu tô trazendo isso para quê? Para que você, terapeuta, para que você, né, que vive o medo, você entenda quantos Pinóquios, quantas historinhas de Pinóquio existem na tua vida. Quantas historinhas que você ouviu lá no teu passado, né, lá na tua história, e que você também, terapeuta, né, vai ter que ajudar o teu paciente quando chega com medo, quando chega paralisado, porque às vezes a pessoa chega, o medo, ele desencadeia ansiedade, ele desencadeia síndrome do pânico, ele desencadeia fobias, né? Então, quando o paciente chega com essa queixa de ansiedade, de pânico, de fobia, é importante que você ajude ele a olhar aonde está esse medo. Qual é a historinha que ele ouviu, seja na infância, seja na adolescência, seja, né, na vida adulta, se foi algum trauma, enfim, que ele viveu. Qual é a historinha do Pinóquio, né, que o nariz vai crescer, que tá rodando aí na mente e que tá fazendo isso ser verdade, sim ou não? Porque quanto mais a historinha do Pinóquio, usando, né, a metáfora, é reforçada dentro da mente da pessoa, mais forte aquele medo e aquela verdade vai se tornando para si, né? E aí, se você cresce e se você acredita naquilo e você tem filhos, automaticamente você vai passar para os filhos. Então, normalmente os medos, né? Quando o medo assume o controle da vida e da história do paciente, o paciente ele está sempre direcionado para quê? Para evitar as situações que geram o medo, para ansiedade, e aí ansiedade, síndrome do pânico, fobia, né? Ou também por comportamentos irracionais. Às vezes acontecem os toques, né? Os transtornos obsessivos compulsivos, que é, se eu verificar 5 vezes a porta, eu tenho clareza de que eu fechei a porta e que ninguém, né, nenhum ladrão vai entrar na minha casa. Mas só se eu verificar 5 vezes. De verdade, racionalmente, se eu fui lá, fechei a porta, uma vez eu fui lá, chaveei, tá chaveada. Eu não preciso criar o ritual de verificar 5 vezes se a porta está fechada para ter esse sentimento de segurança e de proteção. Então, medos irreais geram comportamentos irreais. E gerando comportamentos irreais, a pessoa desencadeia um nível de ansiedade, um nível de estresse que, sem que ela repita aquele ritual, ela não consegue sentir tranquilidade. Então, sempre o medo tem a função de proteger, mas quando ele é real, quando ele é irreal, feliz ou infelizmente, ele paralisa, ele aprisiona, ele gera baixa produtividade. Por quê? Porque realmente e profundamente a gente precisa olhar para quê? Para as bases. Porque muitas vezes o paciente vai chegar com medos específicos. Emanuele, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de água, eu tenho medo de borboleta, eu tenho medo de não ser capaz, né? Eu tenho medo de... Porque vários são os medos. Medo de injeção, né? Medo de agulha. Eu já tratei muitas situações em que as pessoas tinham medo de agulha, medo de tirar sangue, né? Então, assim, muitas vezes são medos específicos, com uma causa, digamos assim, e existem vários outros medos que eles são mais difusos, digamos assim. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de mudar,
Eu tenho medo de falar com estranhos. Eu tenho medo de voar. Eu tenho medo do fracasso. Enfim, vários outros são os medos aí que podem acontecer com as pessoas. E uma frase que para mim é muito real e que dentro do processo clínico eu percebo muito com os pacientes que eu atendo é que o medo, ele tá sempre disposto a ver as coisas piores do que são. Porque a pessoa que chega com medo, ela sempre questiona, mas e se? Né? Por exemplo, o medo do fracasso. Porque eu estou então num emprego que me traz muito conforto, eu gosto muito do meu trabalho, mas e se eu não conseguir entregar o resultado do jeito que as pessoas esperam? Mas e se eu não conseguir relaxar, descansar no final de semana para ser produtiva durante a semana? Mas e se a dificuldade, né? Se o conteúdo do meu trabalho for ficando cada vez mais difícil? Mas e se a economia do planeta mudar? Mas e se? Então, o medo, ele é sempre o gatilho para piorar as coisas, né? E muitas vezes o paciente ele chega num looping tão grande, né? Tão gigante, digamos assim, desse medo do IC, que ele não consegue voltar para a realidade. Então o medo ele passa muito por essa projeção do futuro, porque quando a pessoa ela está utilizando o IC, ela na verdade não está vivendo o momento presente, ela está sim no futuro. Atendo muitos casos de pais que os filhos estão começando a chegar ali no ensino médio, né? 2º ano, 3º ano. E aí começam os medos dos pais. Mas e se o meu filho não passar no vestibular? Mas e se ele não se adaptar? Mas e se ele não gostar? Mas e se, né? E o que é o real? O que é o presente? O que é o agora? Né? Porque o medo ele vai gerando esse looping assim muito grande. E o importante é, né, terapeuta, paciente, você que está aqui me assistindo, né, buscar trazer para a realidade, para aqui agora, para o momento presente. E uma das coisas que eu percebo muito acontecendo é assim: Emanuele, mas então eu não devo ter medo? Nunca devo ter medo? A resposta não é essa. O medo ele pode proteger. O que precisa ser combatido ou o que precisa ser acolhido é o medo irreal. Porque muitas vezes eu também vejo pessoas tendo ganhos secundários com os seus medos. Porque nós, seres humanos, e isso é uma coisa importante para você, terapeuta, saber, todo comportamento, todo sentimento, toda dor ou desconforto vivida pelo teu paciente só continua sendo vivida se existe um ganho secundário. Caso não haja ganho secundário, o comportamento não é repetido. Emanuele, mas quem é que gosta de sentir medo? Eu não tenho nenhum ganho secundário com medo. Existe sim. Eu vejo muitas pessoas que têm medo, né? Que às vezes têm fobia, às vezes têm pânico, têm ansiedade, tendo ganho secundário do quê? Às vezes é ganhar atenção. É ter a atenção dos familiares. O adoecimento, às vezes, é uma maneira inconsciente, é claro, ninguém faz de propósito, é uma maneira inconsciente de ter atenção. E muitas vezes o medo, a ansiedade, a fobia, né, é utilizada também como uma forma de justificar a não ação. Então, eu tenho pânico de falar em público, então eu nunca me exponho. As pessoas já nem me pedem para falar em público, porque não, Emanuele tem dificuldade de falar em público, então eu nem vou pedir para ela falar em público. Olha, coitada da Emanuele, né? Muitas vezes os familiares têm isso. Nossa, coitada da Emanuele, ela não consegue falar em público.
né? Então, o ganho secundário, ele é sempre um reforçador do padrão, do pensamento, do comportamento, da ação ou da falta de. E normalmente, quando o terapeuta questiona qual que é o ganho secundário que aquele sintoma está trazendo, qual que é o ganho secundário com aquilo que está acontecendo, normalmente as pessoas dizem, não tem nada, eu não estou ganhando nada, eu só estou perdendo. Só que quando você vai olhar para a base, às vezes existe um ganho. E às vezes o ganho maior é continuar onde está. Porque a alegria, o sucesso, a felicidade, eles estão depois do medo. O medo, ele é muitas vezes a resistência que que o teu paciente tem do quê? De ir além da zona de conforto, além das justificativas, além de onde a família foi. Então o medo, ele é a garantia de que você vai ficar exatamente aonde está. Porque isso também é uma proteção. Pode ser uma proteção não saudável, mas é uma proteção. Feliz ou infelizmente, é uma proteção. Então, se um paciente chega para você com queixa de medo, seja um medo específico ou seja um medo mais difuso, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar se os medos trazidos, eles são reais ou se eles estão só imaginados, né? Existe aí 10% no máximo aí de real desse medo e o restante 90%, digamos assim, ele é imaginado, ele é ampliado. Então, sendo medo real, ok, você vai ajudar o teu paciente a observar aquela situação, observar aquela dificuldade e gerar alternativas para quê? Para falta de ação. Gera alternativas para que a pessoa haja, para que ela faça de verdade o que precisa ser feito. Eu tô num relacionamento ruim, abusivo, eu já entendi que não adianta mais, eu já conversei, eu já expliquei, eu já fiz de tudo que era possível, mas eu entendi que não adianta, eu tenho que me separar. Mas eu tenho muito medo de ficar sozinha. Mas eu tenho muito medo de não conseguir me sustentar. Mas eu tenho muito medo de não conseguir dar um futuro saudável para os meus filhos. Seja lá, né? Tô só inventando hipóteses aqui, né? Então, o que é real nessa situação? O real é o relacionamento não está bem. O que é real? A pessoa, digamos assim, não tem rendimento. Há algo a ser feito? Dá para começar a trabalhar? Dá para ter essa renda, digamos assim? Ok. O que você vai fazer então para ter essa renda? Vai distribuir currículo? Vai pedir orientações, indicações? Você vai pedir pensão? Isso é o quê? É trazer para a realidade. Não é ficar no devaneio, né, da irrealidade. Porque se eu vou conseguir dar um futuro melhor para os meus filhos, um bom futuro para os meus filhos, vai existir a pensão. Então, o terapeuta, ele tem esse papel do quê? De tirar da superficialidade ou do mundo das ideias e trazer para o real e para o concreto. Mas aí, às vezes, a pessoa, quando você traz a pessoa para o concreto, digamos assim, né? Ela pensa em, mas acho que tá bom eu ter todas essas sensações, né? Acho que tá bom eu ficar só nessa queixa. Acho que tá bom eu ficar na vítima, porque daí eu não preciso me movimentar. Então, esse é o ganho secundário, que às vezes é difícil do paciente entender, mas é extremamente necessário para que ele possa, desde a autorresponsabilidade, seguir além do medo ou ficar onde está, paralisado, aprisionado em relação ao medo.
Então, primeiro passo, entender se o medo é real ou se ele é imaginado. Segundo passo é entender a origem, ou seja, né, para quem já me acompanha já sabe, qual que é a causa desse medo? Aonde esse medo começou? Quando esse medo começou? Por que esse medo começou? Por quê? Normalmente, o medo, ele tá vindo da onde? De experiências do passado. Quais elas? O medo pode estar vindo, né? De algo que é uma crença. Eu brinquei com a história do Pinóquio ali, né? É uma crença. Se os meus pais acreditassem, se eu também acreditasse que sempre que mentisse, o nariz ia crescer, eu ia reproduzir isso para minha vida, para, né, se tivesse filhos, para os meus filhos. Então, é sempre bom examinar quais que são as crenças, muitas vezes limitantes, que sustentam esse medo. Buscar a crença mais profunda sobre aquele medo. Porque se você ajudar teu paciente a entender qual que é a crença que está dando base nesse medo, pronto. Você tem a condição de ajudar ele a sair desse medo. Ah, porque eu tenho medo de me casar. Por quê? Porque relacionamentos não dão certo. Da onde que vem esse... Quem que te disse que relacionamentos não dão certo? Ah, porque lá na minha infância, meus pais, eles se separaram, meus pais, eles só brigavam, meus pais, eles não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, essa é a história dos teus pais. Mas, você não viu relacionamentos que dão certo? Você não conhece ninguém, nenhum relacionamento deu certo? Não. Eu vejo meu tio e minha tia que deram certo. Eu tenho um amigo, uma amiga que deram certo. Então, o medo, ele é real ou ele é imaginado? Ou é uma crença que foi criada? Isso é importante que esse raciocínio é importante que você, terapeuta, ajude o teu paciente a entender. Porque o sistema de medo, que é para proteger, ele pode estar distorcido. E o paciente sozinho, às vezes a pessoa sozinha não consegue desbloquear, desvirar a chavinha. Ele vai precisar de alguém que ajude a olhar para essa chavinha. Por quê? Porque essa chave, ela precisa ir mais profundo. Porque às vezes foram o quê? Foram situações que aconteceram com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Então, essas situações, elas também podem gerar medo no momento presente. Ah, uma pessoa que foi roubada, uma pessoa que foi assaltada, um trauma que a pessoa tenha vivido. Claro que vai gerar medo. É um medo real por aquela situação. Só que não significa que todas as vezes que eu sair na rua, eu vou ser assaltada. Ou todos os dias que eu sair para trabalhar, eu vou ser roubada. Mas o medo cria essa generalização. Então, o que é real? Foi roubado ou foi assaltado? Ok, isso é real para aquele paciente, é real para aquela pessoa. Porém, isso é repetido pela mente como algo que vai acontecer logo. E o grande objetivo do processo terapêutico é ajudar o quê? A entender que existe o passado, o presente e o futuro. E o paciente, o terapeuta, eles conseguem lidar com o quê? Com o presente e ressignificando o passado. Quais são as outras causas ou quais são as causas base, causas raiz do medo? Normalmente, a primeira estrutura de medo vem da onde? Vem do útero da mamãe.
vem da época, do momento que a gente ainda estava na barriguinha da nossa mãe, né? Por quê? Porque é natural, imagina, né? Principalmente quem é mais velho, filhos mais velhos, talvez tenham mais essa característica do medo que vem lá da vida intrauterina. Por quê? Porque a mãe está sendo mãe pela primeira vez. Existem muitos medos, existem muitas fantasias. É o medo de perder o filho, é o medo do parto, é o medo de não conseguir cuidar, é o medo, né? Pessoas também que vieram logo após, né? Que foram gestação logo após a mãe ter tido algum tipo de aborto, ter tido aborto espontâneo ou não, né? Em que a mãe daí fica com aquele medo de, será que esse vai vir? Será que esse vai? Será que vou conseguir levar a gestação até o final? Será que eu não vou perder de novo? Então, a primeira estrutura e a base, digamos assim, da estrutura de medo, né, um dos primeiros caminhos neurais aí, eles vão sendo formados, é no ventre materno. Então, por quê? Tudo aquilo que a mãe vivencia é sentido pelo feto, pelo sistema do feto, como algo dele. Claro, o feto, nós, criancinhas, né? Feto se desenvolvendo lá no útero da nossa mãe, a gente não tem a clareza, porque minha mãe está sentindo medo, porque minha mãe está sentindo não sei o quê. Não, a gente não tem essa clareza, né? Os nossos pacientes também não vão ter essa clareza. Porém, é importante entender que muitas vezes a base do medo, do teu paciente, porque eu já trabalhei isso, já trabalhei aquilo, né? Já trabalhei todas as situações de medo que o meu paciente teve agora aqui na vida presente, mas eu não consegui ajudar ele a se liberar do medo. Tá onde? Muitas vezes está na vida intrauterina. E aí o que tem que fazer? Regressão à vida intrauterina para quê? Para ressignificar aquela sensação, para entender que tá tudo bem a mamãe ter sentido todos aqueles medos. Porém, é importante entender que a pessoa nasceu, fazer essa ressignificação, a pessoa nasceu, que tá tudo bem, que aquele medo era necessário para a mãe naquele momento. Porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode significar ele de maneira diferente. E esse é o grande papel de encontrar e entender a raiz. Porque na raiz você pode mudar a percepção. Não pode mudar a situação que aconteceu de fato, mas sim podemos mudar o significado. E o bebê, ele vai criando aquelas estruturas neurais e ele vai vivenciando e experienciando as emoções aqui no planetinha. Então, por isso que tudo que a criança vive no útero, na vida intrauterina, é registrado no sistema neural como uma informação, mas ela é reforçada aqui, nessas vivências que a criança vai tendo no decorrer da sua história, desde o nascimento até o momento presente. Outra grande causa raiz de medo são situações de desamparo vividos na infância. A pessoa se sentiu desamparada, a pessoa se sentiu insegura, com medo, né? Teve uma situação em que ela não conseguiu lidar direito com aquilo que estava acontecendo e ela precisou de ajuda, seja do pai, seja da mãe, seja dos adultos de referência, e ela não teve. Então, essa sensação de desamparo é um gatilho emocional que na vida adulta, sempre que a pessoa se vê numa situação de desamparo, ela engatilha o medo. E aí ela se recolhe. Ela vai lá para aquela sensação da infância. Traumas vividos na infância, sejam eles quais forem, violência doméstica, né? Muita agressividade dos pais, abusos sexuais, abusos físicos ou até mesmo psicológicos vividos na infância, situações traumáticas no sentido também de perder. Muitas pessoas
é incrível, assim, ó, como chegam pessoas no consultório com medo de morrer e com medo de adoecer, que a causa raiz é adoecimento de familiar ou morte de familiar que foi vivido pela criança lá na infância. Ou às vezes até a mãe passou por por risco de aborto, né? Existiu um risco de aborto durante a gestação e fica aquilo registrado, né? Fica aquela sensação registrada na mente inconsciente da criança, e aí a criança vai desenvolvendo aquele medo do quê? Medo de adoecer ou medo de morrer. Por quê? Porque existiu, né, lá na infância ou no passado, enfim, uma situação traumática. Muitas pessoas que têm dificuldade, me ocorreu agora, né, que tem dificuldade, muitas pessoas se sentem sufocadas, né, não conseguem usar blusa de gola alta, tem dificuldade exatamente com sentir algo, né, no pescoço, às vezes até corrente e tal. Muitas vezes essa sensação são pessoas que tiveram um cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Então isso precisa ser olhado o quê? Precisa ser olhado e acompanhado por um profissional que tenha essa habilidade de não ficar só no raso, né? Na primeira situação, no primeiro evento que aconteceu. Porque tudo bem, pode ter tido um trauma na idade adulta, pode ter tido um trauma na adolescência, pode ter tido um trauma lá na infância. Mas, às vezes, tratados esses traumas, seja lá em qual fase da vida foi, o sintoma não reduz, o medo não reduz, precisa olhar mais profundo. E o mais profundo é a crença da pessoa. Tem pessoas que têm crenças em vidas passadas, por exemplo. Às vezes, então, a pessoa que tem crença de vida passada precisa olhar para a vida passada. Pessoas que não têm crença em vida passada, mas têm crença de que existe, né, a repetição de padrão familiar, precisa olhar para a repetição de padrão familiar. Precisa ir para a base. Caso contrário, a gente vai estar sempre só tratando o sintoma. E aqui eu gostaria de chamar atenção específica para uma base do medo, que é o estilo de educação que a pessoa recebeu. Existem dois opostos nessa educação. A educação de superproteção pode gerar o medo de a pessoa não conseguir fazer sozinha. Então, pais superprotetores também criam filhos medrosos e inseguros, né? Como eu falei na live passada. Porém, educação muito rígida, muito severa, também gera medo. Por que gera medo? Porque a paternidade que é baseada nessa rigidez, nessa agressividade, é também uma paternidade que é baseada no medo. A criança, ela não exatamente decide as suas ações e as suas atitudes pelo que ela quer ou pelo que ela gostaria, mas decide pelo medo de ser punida, pelo medo de ser criticada, pelo medo de não ser acolhida como ela é pelos seus pais. Então, pais rígidos demais, pais severos demais, eles geram crianças, adolescentes, adultos medrosos. E normalmente com aqueles medos do quê? Medo do e se, né? Mas e se eu desagradar o meu chefe? Mas e se eu não fizer aquilo que estão me pedindo? Mas e se, né? Sempre repete esse mas e se. Porque o que acontece? Os pais e os adultos, eles são a referência daquela criança. Então, se os adultos ou se as pessoas de referência, elas apontam perigos, situações desagradáveis que devem ser evitadas,
aquilo necessariamente vai ser tomado pela criança como verdade. E a educação baseada no medo, ela fala muito dos pais que têm dificuldade de disciplinar os filhos e recorrem a gestos e atos de autoridade. Para quê? Para manter o controle. Vão criando situações que intimidam os filhos. Para quê? Para que eles obedeçam, caso contrário, eles vão ter castigos severos. Então, o pai, a mãe e os adultos de referência de modo geral, né? Eles têm um papel muito importante nessa estrutura de medo. Eu atendo pessoas já mais velhas e as pessoas falam que na escola, por exemplo, né? Se não ficasse quietinho, se não fizesse as tarefas direitinho, era castigado, né? Era colocado de joelho no milho, ou era então, tinha a tal da palmatória, da régua na mão. Então, assim, essas são pessoas que muito provavelmente vão ter o quê? Vão ter dificuldade de falar, vão ter dificuldade de expressar aquilo que sentem, aquilo que pensam. Crianças que, quando os adultos falavam, precisavam ficar quietas. E se não ficassem, depois que os adultos saíssem, apanhavam. Qual é a facilidade que esse adulto vai ter de falar? Pouca, né? Então veja, o medo de falar em público. O medo de falar em público, a razão, a raiz, ela exatamente está aqui ou ela está lá atrás? Não, porque vamos fazer técnicas de oratória. Não, você precisa fazer um curso de oratória. Sim, concordo. É possível, talvez seja necessário fazer um curso de oratória para treinar melhor linguagem, melhor forma de pensar sobre a ideia que você quer expressar, tudo certo. Agora, emocionalmente, precisa ser olhado para a base. Foi a situação lá que o pai ou que a mãe reprimiam que não podia falar quando os adultos falavam? Foi uma situação na escola que eu não lembrei da tabuada e o meu professor deu risada de mim? Lembrei de um caso que ele gostaria de aprender línguas, gostaria de aprender inglês, mas ele se sabotava, ele não conseguia verdadeiramente aprender. Ele até sabia, mas quando precisava falar em inglês, ele ficava tão envergonhado, ficava com uma sensação tão ruim de desconforto que ele não conseguia. Quando a gente foi olhar para as bases, quando a gente foi olhar para a raiz, tinha sido uma situação na escola, a alfabetização, quando ele estava aprendendo a ler, que ele precisava juntar as letrinhas, né? Então, assim, tinha começado o alfabeto, ABCD, tal, e aí tinha começado a juntar as sílabas, né? Ba, lá, sa, enfim, né? E aí, esse paciente em específico, ele precisava falar, eu não lembro qual que era exatamente a sílabazinha que ele precisava falar, e ele falou errado. Os colegas deram risada dele e a professora não teve habilidade de dizer: olha, gente, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo passando, né, por uma oportunidade de tá todo mundo aqui juntando as letrinhas. A professora riu junto e aquilo, para aquela criança, foi o pior de todas as situações. Então, ele não tinha exatamente dificuldade de falar em português, mas na língua, quando ele precisava aprender uma outra língua, ele tinha dificuldade. Porque era o quê? Ele estava aprendendo as letrinhas. Ele estava aprendendo uma nova linguagem, que era uma linguagem não só falada, porque então ele tinha aprendido a linguagem falada, ele ouvia e ele falava. Mas quando ele precisou aprender a linguagem escrita e ele falou errado e os coleguinhas e a professora riram dele, ele ficou com isso registrado no inconsciente
e só foi perceber que isso estava mal resolvido dentro dele quando veio para terapia me pedindo ajuda. Para quê? Manuela, eu preciso aprender inglês, eu preciso falar inglês, eu preciso ter uma boa dicção dentro da língua estrangeira, né? Dentro do inglês, mas eu não consigo. Eu não consigo entender por que eu não consigo. E aí o que a gente faz? Vai olhar para a raiz, vai olhar para a base, porque a base resolve. Tratar o sintoma não resolve. Não, porque você precisa exercitar mais a pronúncia. Tudo bem, com ele mesmo ele até exercita a pronúncia. Mas e quando ele precisa pronunciar, quando ele precisa falar com o outro? Então, olhar para esse movimento do passado, né, da causa raiz, é a chave que vira. E o que acontece? Pais e figuras de autoridade da infância, até os 7 anos, até 8 anos, 7, 8 anos, todos os registros, sejam eles saudáveis ou negativos, viram verdades, ainda mais se forem reforçados. Outra forma que a educação também é mais severa ou que gera medo, ela pode gerar adultos que têm essa sensação de medo, desse medo irreal. Pais que têm uma ansiedade muito grande, ou seja, pais que têm também esse medo, que não curaram os seus próprios medos, eles necessariamente vão passando para os filhos também. Então, pais que tinham medo de dormir sozinhos lá na infância e que o pai e a mãe nunca conseguiram dormir junto ou não deixavam dormir na cama, vão ter filhos que vão querer dormir na cama. Para quê? Para curar, para liberar o medo dos pais. Então, esse movimento de olhar para a base faz com que os medos realmente sejam colhidos de alguma maneira. E ao serem colhidos, eles também podem ser o quê? Podem ser ressignificados e reprogramados. Porque toda a educação gerada pelo medo, a base mental, a base emocional da pessoa necessariamente é de medo. Ela sempre vai pensar no EC primeiro. Agora, a educação baseada em um processo de superproteção, então eu não deixo meu filho passar por nada, também gera medo. Porque daí eu só me sinto seguro com meu pai, eu só me sinto seguro com a minha mãe, eu só me sinto seguro com alguém perto. Então, o extremo sempre é ruim, tanto a rigidez quanto a superproteção. E o jeito errado, então, né, de superar esse medo, de passar por esse medo, porque tem muitas pessoas que dizem, nem dá bola pro medo, enfrenta o teu medo. Ou então, se você tem medo disso, não faz isso, faz comportamento de evitação mesmo. Evita falar em público, evita entrar em relacionamento, evita aquilo que te gera medo, você evita. Ou, não, você tem que ir impulsivamente, né? Vai. Esse é o jeito errado, por quê? Porque você vai gerar na pessoa, vai gerar no paciente, uma sensação desagradável do quê? De incapacidade. Você não gera para a pessoa o que é o contrário do medo. Tem muitas pessoas que sentem o contrário do medo como amor. Outras pessoas sentem o contrário do medo como coragem. Outras pessoas sentem o contrário do medo como segurança. Então é importante entender se o medo é real. É importante entender qual que é a base do medo. Para quê? Para ajudar a pessoa a olhar diferente para esse seu medo. E olhar diferente para o medo é entender que existe sim como liberar aquele medo irreal, digamos assim, do passado e construir uma nova história. E construir uma nova forma de ser e uma nova forma de fazer. Porque quando eu acolho o meu medo,
quando eu acolho o medo do paciente e eu não julgo, porque o julgamento também é algo bem complicado, né? Porque eu não tenho o direito de julgar que o medo daquele paciente não é real. Mas eu preciso ajudar ele a perceber quão real é aquilo ou quão aquilo é imaginado. Quão aquilo de verdade protege ou quão de verdade aquilo paralisa. O Nelson Mandela, no discurso dele de posse, ele trouxe uma frase que eu gosto muito e que trago muito sempre para mim, para as minhas terapeutas da formação, da mentoria, que o maior medo das pessoas não é das sombras, não é da escuridão. O maior medo é da luz, o maior medo é do poder. E ainda na última supervisão da mentoria, no último encontro de supervisão da mentoria, eu acabei atendendo uma terapeuta que tinha muito medo de empreender. Quando a gente foi conversar sobre qual era a causa, entender qual que era a causa para ressignificar, o medo de empreender dela, o medo de ser terapeuta dela, estava vinculado ao quê? A uma crença familiar de que as pessoas que empreendem, as pessoas que são empreendedoras, que não têm um emprego fixo, elas fracassam financeiramente. E se ela empreendesse e tivesse sucesso, ela não se sentiria parte da família. Então veja, pode parecer uma coisa, nossa, mas o medo de empreender, eu também vou ajudar meu paciente a se liberar desse medo de empreender? Sim, porque o medo de empreender é uma proteção. Uma proteção do quê? No caso dessa paciente em específica, que é também nossa terapeuta, era o medo de não se sentir parte da família, medo de ser diferente da família, medo de aceitar a luz, medo de aceitar a potência. E isso a maior parte da humanidade tem. Maior parte das pessoas, que é o medo do poder, é o medo dessa capacidade, medo de ser o sucesso. Ai, Manoele, eu não tenho medo do sucesso. Eu não tenho medo de ser rica. Eu não tenho medo da abundância. Se você não tem, por que você não é? Porque se não existe medo, existe felicidade, existe amor, existe abundância, existe esse mundo infinito das possibilidades. Agora, o medo, necessariamente, ele é um limitador. Ele é uma grande forma do quê? De me proteger do melhor que eu posso ser, do melhor verdadeiramente que pode acontecer. Sempre, sempre. O medo, ele pode ser limitador ou pode ser uma oportunidade de ir além. Cabe a cada um buscar as bases e liberar. Porque foi exatamente isso que fizemos no processo de terapia, dessa terapeuta que a gente estava falando, né? A ressignificação foi essa. Foi buscar as bases dela para poder libertar. E cada um sente o medo de maneira diferente. Sente como uma prisão, sente como uma corda, sente como os pensamentos que ficam meio bagunçados. Cada um sente o medo de maneira diferente. Você, terapeuta, precisa olhar para os seus medos e você, paciente, precisa se autorizar a ir além das suas desculpas. E se você não consegue sozinho, busque ajuda. Um terapeuta é treinado a olhar para a causa raiz, a olhar para a base, para não ficar só na superficialidade. Ele pode te ajudar a melhorar muito a tua vida e a tua história. Ele pode sim te ajudar a transformar a tua vida e a tua história. Porque lembre, o topo, sucesso, prosperidade, abundância está aonde o medo não está. Essa é a grande verdade. Medo e insegurança têm diferença? O medo é a base, tá? Medo é a base, ela é a emoção primitiva, né, que tá lá no nosso cérebro reptiliano. A insegurança é um sentimento, entende? É um sentimento que deriva do medo. Porque se você tem medo, existem situações em que você sente medo
e outras que você sente insegurança. Agora, se você sente insegurança, a base disso é o medo, tá? Porque a insegurança ela vem depois que você enfrentou algum medo, você errou, entre aspas, ou você não atingiu o objetivo que você gostaria de atingir. E aí, quando você precisa tomar decisão de novo, você sente insegurança, entende? A insegurança ela não exatamente te bloqueia, ela não te impede de seguir adiante. O medo sim. O medo ele paralisa. O medo ele te deixa ali inerte. A insegurança você consegue lidar melhor, digamos assim. Para fazer uma metáfora, para talvez ficar mais fácil para você entender, o medo é o 80%, a insegurança é o 20%, mais ou menos dessa forma. Espero que essa live possa ter ajudado você a entender teu medo. Se você é terapeuta, que você também possa olhar, né, com mais profundidade, com mais autorização para aquilo que é base, para aquilo que é raiz, para aquilo que é entendimento, né, mais profundo. E sempre, gente, é um discurso talvez repetitivo da minha parte, mas assim, ó, lembra que você sozinho, você pode ir muito fundo, mas também você pode pedir ajuda. Pedir ajuda também é importante. Ajuda de um terapeuta, ajuda de uma pessoa que possa te ajudar a olhar para aquilo dar aquela luzinha, sabe? Tá tudo escuro, é aquela luzinha que se acende aqui como uma oportunidade de, opa, eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente. Então, que a gente possa realmente ir mergulhando cada vez mais profundo, mais e mais e mais e mais profundo nesse processo, né? Se você gostaria de olhar para a causa raiz do teu problema, do teu sintoma, do teu medo, né? Eu estou disponível, tenho terapeutas também do meu método que estão disponíveis para atender vocês. Então, havendo esse desejo desde o coração, manda um direct, pede aí Manu, quero ajuda, né? Manu, gostaria de ser atendida por você ou por alguém da tua equipe, porque isso vai fazer diferença. É limpar as bases. E é isso. Fazer terapia liberta. Porque nós sozinhos, a gente vai até um ponto, mas às vezes não vai até a profundidade que a gente precisa, né? Então, se fez sentido essa live para você, se você gostaria também que alguém pudesse ver, né, acessar essa informação, compartilha essa live com essa pessoa, comenta, né, marca a pessoa nos comentários, eu vou postar ele ali no feed agora, porque ver é ser livre, ter conhecimento é ser livre. Quando a gente faz o entendimento, a gente sempre tem duas oportunidades, né? Quando a gente tem conhecimento de que existe uma base, de que existe uma raiz, a gente pode lidar com aquilo ou fugir daquilo. Mas para mim, ver sempre é uma oportunidade de ser livre, é sempre uma oportunidade de liberdade, tá? O curso, quem gostaria de saber sobre o curso de formadores, né? O curso de terapeutas do método Ressignifique, manda um direct que a gente responde. É mais fácil eu fazer isso, porque a gente não tá com inscrição aberta agora, mas a gente tem uma lista de espera, tá? Beijo grande no coração de cada uma de vocês. Espero que essa quinta-feira seja uma quinta-feira muito, muito, muito especial. Espero que isso seja uma oportunidade realmente de conhecimento e de liberação de cada um de vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, mandem direct, que eu ou alguém da minha equipe consegue responder e ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande, feliz quinta-feira e até mais.